As estimativas indicam que mais de 4.800 crianças terão sido abusadas por membros da Igreja Católica Portuguesa nos últimos 72 anos. 7 dessas vítimas suicidaram-se. A larga maioria dos abusadores são padres e haverá mais de 100 ainda no ativo. Uma realidade que esteve submersa pelo silêncio das vítimas e pelo encobrimento de pelo menos parte da hierarquia da Igreja Católica e que foi revelada em toda a sua crueza, mas não em toda a sua extensão, pelo relatório da Comissão Independente criada pela Conferência Episcopal Portuguesa há um ano. Nesta edição do Em Nome da Lei, vamos sobretudo perspectivar o que pode suceder a seguir, em termos de lei criminal, nos 25 casos que seguiram para o Ministério Público e o que poderá acontecer com os 95% dos casos denunciados em que as vítimas têm mais de 23 anos e, portanto, apenas o direito canónico e a vontade da Igreja em reparar as vítimas e punir os abusadores poderão fazer alguma coisa. Eu sou a Marina Pimentel e convidei para esta edição o antigo Procurador-Geral da República, José Souto Moura, que lidera a equipa de coordenação nacional das Comissões Diocesanas de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis, Pedro Vaz Pato, juiz desembargador e membro do Tribunal Eclesiástico de Lisboa, e Paulo Sai Cunha, advogado penalista, foi advogado de um dos arguidos do processo Casa Pia e é presidente do Conselho Superior da Ordem dos Advogados. Paulo Sai Cunha, começo por si. Bem, antes de mais, muito obrigada pela vossa presença e pela vossa disponibilidade. Paulo, começo por si. Olhando para o que foi o processo Casa Pia e o que é a dificuldade de prova em crimes como estes de abuso sexual de crianças, em que já não há vestígios físicos do abuso, e algumas das vítimas terão dificuldade, pelo tempo que passou em ter uma narrativa coerente e detalhada dos factos, acredita que vai ser possível fazer justiça em relação aos 25 casos que foram enviados pela Comissão Independente para o Ministério Público? Olá Marina, cumprimento-a e cumprimento também os seus convidados e meus companheiros de programa, neste caso o Dr. Souto Moura e o Dr. Vaz Pato. A pergunta que faz é muito pertinente, porque quanto mais distante é o momento em que se julgam os factos relativamente à data em que eles aconteceram, mais difícil se torna fazer justiça. Isto é em geral, em qualquer processo, seja ele de prova mais fácil ou de prova mais complexa. Quando tratamos de crimes sexuais e, em particular, abusos sexuais de crianças, como é, enfim, aquilo de que infelizmente aqui estamos a falar, mais difícil se torna fazer a prova destes factos. A prova assenta quase exclusivamente, nos depoimentos das vítimas, e depende, portanto, da credibilidade, da verosimilhança desses depoimentos e da maneira como as vítimas os conseguem sustentar, em particular numa audiência de julgamento, que necessariamente, e por via das garantias de defesa que não se podem postergar mesmo nestes crimes, está inevitavelmente sujeita a contraditório. Mas, portanto, é de facto assim, quanto mais se avança no tempo, mais difícil é fazer a prova dos factos, e neste tipo de crimes, consabidamente, nós não encontramos muito mais prova do que esta que resulta dos depoimentos das vítimas e, por outro lado, temos naturalmente o confronto com os hipotéticos agressores dessas vítimas. Uhum. Muitas vezes há outros elementos, são outros elementos de que nos podemos socorrer e que podem, de alguma forma, contextualizar e credibilizar os depoimentos das vítimas, mas são elementos de prova que eu diria secundários. Como é que se forma a convicção do juiz? Porque normalmente o acusado não confessa, nega os factos. Como é que se cria a convicção da culpabilidade na cabeça do juiz nestas circunstâncias? Bom, aqui vale o princípio da livre apreciação da prova e o juiz tem que ponderar todas as circunstâncias do caso e tem sobretudo que atender, como dizia, à verosimilhança e à credibilidade do relato. É claro que pode haver outros elementos de prova que venham em reforço de uma tese ou de outra.
Mas o contraditório tem que ser exercido. Isso é uma preocupação que eu gosto sempre de frisar neste tipo de casos, porque são casos muito chocantes. Todos os casos em que as vítimas são pessoas especialmente vulneráveis, é o caso das crianças, dos idosos, pessoas que sofrem de anomalias psíquicas, pessoas que são indefesas por natureza e ainda para mais no quadro, por exemplo, de instituições ou em se tratando, como trata aqui, da Igreja Católica, que são instituições que têm uma determinada credibilidade, uma determinada imagem e de prática do bem, ou pelo menos de proclamação da prática do bem. Portanto, são situações em que há, para além da gravidade objetiva de se vitimizarem pessoas indefesas, em particular as crianças, há uma quebra da confiança em torno das circunstâncias em que estes casos se dão, que os tornam, do ponto de vista da ilicitude, particularmente graves. Uhum. Isso pode justificar um conjunto de entorces, por exemplo, em matéria de prescrição e da ampliação dos prazos de prescrição, mas não podem, e aí é que, enfim, eu gostava de frisar este ponto já de início, não podem descaracterizar os princípios estruturantes do processo penal que têm que assegurar todas as garantias de defesa. Portanto, por mais legítima que seja a posição das vítimas, nós não podemos desguarnecer em absoluto a posição daqueles que têm que se defender. Claro, estamos num Estado de Direito, por muito que este caso seja chocante, evidentemente que tem que ser salvaguardado o direito à defesa. E por isso mesmo a Comissão fala numa lista de 100 padres ainda no ativo que cometeram, de acordo com as denúncias, abusos sobre crianças e adolescentes. Alguns deles serão autores dos crimes que ainda não prescreveram e poderão, naturalmente, se vier a fazer prova disso, acusados, julgados, eventualmente condenados, mas a larga maioria destes, os crimes de que são acusados, em relação aos quais há indícios, não há acusação ainda, em relação a isto, o sistema judicial está de mãos e pés atados, porque as vítimas têm mais de 23 anos e, portanto, já não há possibilidade do sistema vir a atuar em relação a estes. Sim, embora, no fundo, essa regra dos 23 anos já veio a ampliar o prazo de prescrição deste tipo de crimes, sobretudo atendendo a que as vítimas normalmente não falam ou quando decidem falar já é tarde demais, precisamente pelo decurso do prazo. Estes crimes são crimes que, em regra, se não forem qualificados, eles prescrevem no prazo de 10 anos. Sendo crimes qualificados, o que também pode acontecer, e sucederá em alguns casos, a Acho prescrição que é a poderá ser maioria, de eu penso 15 que é a anos. maioria dos crimes sexuais de relevo e de relevo qualificado. É a maioria porque a moldura penal tem como limite máximo da pena os 8 anos. Mas pode haver uma qualificação e aí há um aumento de 1/3 e nesse caso, uma vez que apenas cederá já os 10 anos do seu limite máximo, a prescrição passa para 15 anos. Bom, estes 15 anos, vamos ver, no exemplo que deu, a circunstância de terem mais de 23 anos não significa necessariamente que a prescrição já tenha ocorrido, porque basta que alguém tenha sido abusado, por exemplo, aos 15 anos, bom, nesse caso ainda o prazo está a decorrer, mas é o prazo normal dos 10 anos de prescrição. Portanto, a situação que a lei veio a contemplar relativamente aos 23 anos respeita precisamente àqueles abusos que ocorrem em idades mais recuadas, portanto, com crianças, e em que, de facto, se decidiu estender até esse limite a possibilidade de o crime não prescrever e de, portanto, por via da denúncia desses crimes, ser ainda possível persegui-los. Está em cima da mesa o saber se deveremos ampliar esta idade, por exemplo, para 30 Já anos. lá vamos mais à frente falar sobre essa questão. A Comissão Independente que fez o levantamento dos casos pede celeridade na avaliação e resposta do sistema de justiça. Há o risco de a investigação e depois as fases subsequentes se prolongarem muito. Qual é habitualmente a resposta do sistema judicial neste tipo de processos? Bom, este tipo de processos demoram algum tempo, se bem que a lei preveja uma série de mecanismos tendentes a conservar a prova, de que eu destacaria as declarações para memória futura, que podem ser tomadas mesmo em fases muito preliminares do inquérito e antes da dedução da acusação.
e porventura justificar-se-á que isso seja feito. Depois a urgência é a urgência que se quiser imprimir, porque se criar uma equipa de procuradores dedicada a esta matéria e com uma tarefa específica de investigar e de acusar estes crimes no mais curto prazo possível, eu estou convencido que esse obstáculo não se porá. Não é? Estes crimes não são, ao contrário da criminalidade altamente organizada, a criminalidade económica e financeira, que tem por vezes prova muito complicada e que implica recurso à cooperação judiciária internacional, entre outros mecanismos, e que são, enfim, morosos por causa disso. Estas situações, sob esse ponto de vista, são mais fáceis de investigar, embora também possam reclamar alguma prova pericial, desde logo as perícias de personalidade das próprias vítimas. Uhum. De qualquer modo, não me parece que, havendo vontade para isso, vontade, neste caso do Ministério Público, em avançar com mais celeridade, não me parece que seja impossível fazer um inquérito com cumprimento dos prazos legais do inquérito. Uhum. Isso sim é uma coisa rara em Portugal. Paulo Saio Cunha, não pode haver o risco de este caso tornar num mega processo, como foi o da Casa Pia? Isto será investigado e depois irá a julgamento como só um processo? Haverá aqui processos individualizados? O que é que lhe parece? Bom, eu acho que os megaprocessos são sempre maus, são difíceis de gerir. A Casa Pia, apesar de tudo, não foi um megaprocesso. Bom, há processos mais recentes que, comparados com a Casa Pia, fazem da Casa Pia uma brincadeira. Na altura A era um Casa mega Pia foi um processo. processo, não era bem um megaprocesso. A Casa Pia teve vicissitudes de julgamento e, sobretudo, de condução do julgamento que fizeram com que o julgamento fosse excessivamente longo. Não a acusação. Curiosamente, a acusação do processo da Casa da Pia e o inquérito e a própria instrução que seguiu ao inquérito foram até bastante céleres. O julgamento é que não. O julgamento arrastou-se por mais de 5 anos, tanto quanto me recordo. Bom, mas, como dizia, eu neste caso não vejo razão para que se constitua um mega processo. Nós já sabemos que eles funcionam mal, e porventura até nem haverá razão para se tratar de um megaprocesso, porque podem não existir as razões que justificam uma conexão de processos e o seu tratamento num único processo, congregando vários arguidos e várias vítimas. Essa seria a pior solução do meu ponto de vista. Mas eu não conheço os factos e não sei exatamente como é que eles podem ser perseguidos criminalmente. Enfim, Pedro à partida não gosto da ideia. Pedro Vaz Pato, Megaprocesso. que fez sinal de que queria intervir, eu já vou ouvir o José Souto Moura, mas queria falar sobre esta questão do transformar isto num Acho que mega processo. não há fundamento legal para isso, não entra em nenhum dos casos de conexão dos prédios, só o facto de serem todos praticados por sacerdotes ou em ambientes da igreja. Isto não é fundamento para a conexão dos processos. José Souto Moura, qual é a sua opinião em relação a esta questão particular? Há razão para... Parece-me que não há conexão entre os vários casos que justifiquem a formação de um único processo. E esse processo que vai existir ou pode existir em relação a cada uma das vítimas está longe de ser um mega processo. Uhum. Porquê? Porque a prova, como já foi aqui bem dito, não representa perícias muito complicadas, nem muitas, e, portanto, na criminalidade económica ou financeira e de colarinho branco, é que nós estamos sempre perante situações muito complexas. Aqui, eu lembro-me que no processo Casa Pia, quer naquele que foi a julgamento, quer nos dois que tinha havido antes, com parte dos arguidos os mesmos e que foram arquivados, nesse processo da Casa Pia não havia motivo para demorar muito. O Ministério Público avocou o processo e foram destacados 2 elementos da Polícia Judiciária para coadjuvar 3 procuradores, e aquilo que se passou é que, ao fim de um ano, o inquérito estava terminado.
Em relação à primeira parte do inquérito. O inquérito. Portanto, o que era da responsabilidade do Ministério Público ao fim de um ano estava acabado. E depois houve instrução, e depois houve julgamento, e depois houve recursos, e chegou a haver centenas de testemunhas no julgamento. Centenas. Porque a lei de processo penal diz que as testemunhas têm um máximo de 20, a não ser que a complexidade seja muito grande, e pode-se aumentar. Mas no meu tempo não havia limite. Agora há. Não sei se há. Já penso que Agora há. sim. Já há? Agora há. Sim. Ótimo. Foi um dos membros da Comissão Independente, o antigo Ministro da Justiça, Laborinho Lúcio, disse que não devemos esperar grande resultado do ponto de vista criminal. As suas expectativas são também baixas em relação ao desfecho, em relação aos 25 casos que, na opinião da Comissão, não terão já prescrito. Olha, eu acho que temos que partir daqui de um dado que é muito importante, é que as queixas, pelo menos uma grande maioria das queixas ou das denúncias, foram feitas décadas depois dos factos. E, portanto, esse é o primeiro passo para que a prescrição no processo penal civil esteja prescrito. Agora fala-se, sobretudo, há uma proposta da Comissão Independente, no sentido de aumentar esse prazo. Na parte final do programa vamos falar dessa questão. Pronto. Eu não tenho grandes expectativas, francamente, porque alguma experiência que eu tenho na Comissão do Patriarcado de Lisboa, aquilo que de vez em quando aparece é vítimas que não estão propriamente interessadas em processos judiciais. Acho que o que precisam é de ser acolhidas, depende dos casos e pode haver até situações em que precisem de acompanhamento psicológico, mas não é propriamente a vontade de punir quem quer que seja, é a vontade de ser ouvidas as vítimas, ouvidas, acolhidas. Eu acho que isso também está de acordo com a revelação que foi feita pela Comissão Independente, que nenhuma vítima pediu indemnização. E a explicação que foi dada por parte das vítimas, e consta do relatório, é horrorosa, porque, no fundo, eles dizem não há nada que possa reparar aquilo que eu sofri. Mas também não acha que o facto de as vítimas repudiarem à partida a ideia de uma indemnização tem a ver com uma ideia, um preconceito que existe, que o dinheiro paga o silêncio, e numa altura em que as pessoas decidem revelar, é natural que não digam, porque as pessoas raramente veem a indemnização como uma reparação. Muita gente vê como a compra do silêncio. De uma forma errada, naturalmente. Eu não tenho essa experiência de que seja a compra de um silêncio. Olha, posso lhe contar uma história que é o seguinte. Em 2009 já havia 2.200 milhões de dólares de indenizações nos Estados Unidos, da Igreja Católica dos Estados Unidos. Mas isso foi possível. Porquê? Porque houve uma alteração legislativa lá que fez com que se estabelecesse uma responsabilidade corporativa que responsabilizava as instituições pelos danos causados pelos seus membros. E essa alteração foi relativamente recente e nós nunca sabemos, com a mentalidade, por exemplo, dos Estados Unidos e com, inclusivamente, advogados que oferecem os seus serviços, isto é origem a que houvesse um acordo, no fundo é isto, para evitar os processos judiciais. Em Portugal a situação é diferente. Doutor, as 26 queixas que as comissões diocesanas receberam foram encaminhadas para o Ministério Público ou, em parte, nenhuma? Olha, em primeiro lugar tenho que dizer que houve um levantamento, eu procuro fazer o levantamento dos casos das comissões todas e periodicamente. No dia 4 de fevereiro houve uma reunião em Fátima que agrupou todas as comissões
diocesanas incluindo a das Forças Armadas. São 21. E aquilo que eram 26 casos, porque foram chamadas todas as comissões a pronunciarem sobre 3 aspectos. Balanço do ano, porque tudo isto foi um ano depois de ter criado a equipa de coordenação. A equipa de coordenação. Ok. Balanço, dificuldades, projetos. E, como todas as comissões falaram, eu pude atualizar esse número e neste momento eu tenho 32 casos. 32 casos. E desses 32 casos, algum ainda não prescreveu? Claro que há casos que não prescreveram e que estão no Ministério Público. Então, quantos casos foram? Não sei. Não sei. Mas pode dizer que é a maioria ou é um Não, número? o que há muitos casos é que foram para o Ministério Público e o Ministério Público declarou que estavam prescritos. E aqui há uma coisa muito importante que me parece, devo dizer, é que a equipa de coordenação teve como primeira tarefa fazer um manual de boas práticas. E esse manual de boas práticas tem vários capítulos e num deles aquilo que foi dito é que mesmo que um jurista que houvesse numa comissão, e há em várias, esse jurista manifestava a sua opinião e se entendesse que estava prescrito, há muitas situações em que mesmo assim deve mandar para o Ministério Público. Porque os prazos de prescrição podem ter entendimentos diferentes. Pode haver suspensões e essas coisas todas. E, portanto, quem tem a última palavra no ponto de vista do procedimento criminal, penal, civil, é o Ministério Público. Portanto, posso concluir que grande parte destas queixas seguiram para o Ministério Público? Não, a instrução que eu dei, ou que Foi deu essa. a equipa, foi que perante uma denúncia, uma participação, aquilo que tinha a ver era uma averiguação preliminar para dar credibilidade ou não à notícia que se tem, porque podem ser notícias anónimas, podem ser notícias escritas. A gente pensa sempre que se trata de testemunhos da própria vítima, mas não tem que ser assim. E, portanto, há uma averiguação preliminar. E a partir do momento em que haja uma suspeita de que os factos aconteceram mesmo, a Comissão tem que mandar para a autoridade canónica e para o Ministério Público. Há padres ainda no ativo entre os alegados abusadores, em relação às queixas que foram feitas às comissões diocesanas? Olha, eu fiquei surpreendido com aquilo que me foi dito na manhã, suponho que de anteontem, porque também estive na Gulbenkian a ouvir. Fiquei surpreendido, evidentemente, dessa informação. Com mais de 100 padres ainda no ativo. Com essa informação. Mas também é preciso saber se o apontar do dedo a esses 100 padres tem um fundamento forte ou menos forte. Das denúncias que receberam, concluem ou ficam também com a percepção, como a Comissão Independente, de que houve uma atitude de alheamento e encobrimento por parte da hierarquia da Igreja Católica? Olha, eu posso falar primeiro da Comissão de Proteção do Patriarcado de Lisboa, de que eu fiz parte desde a primeira hora e que foi a primeira que houve no país, em abril de 2019, e depois disso, quando em 2022 passei a chefiar a equipa de coordenação, também tive conhecimento dos casos de outras dioceses, mas eu não me apercebi de que tivesse encobrimento. Agora, não tenho dúvidas de que antes do Papa Francisco, eu não digo que fosse a regra, mas era frequente. Foi o Papa Francisco que fez a mudança? O Papa Francisco seguiu uma mudança que começou a ser feita por o Papa Bento XVI. O Papa Bento XVI, suponho que foi no Chile que foi defrontado com uma situação horrorosa, e ele disse mesmo, isto é um horror. A palavra que ele disse foi um horror.
Enquanto que depois o Papa Francisco, inclusivamente aqui a nossa amiga Maria João Avilés, disse que era uma monstruosidade e que a tolerância devia ser zero. Pedro Vaz Pato, tendo em conta a sua experiência como juiz do Tribunal Eclesiástico, gostava que explicasse o que é que, enfim, como especialista em direito canónico, o que é que pode acontecer agora às denúncias de padres ainda no ativo, sobre as quais há suspeitas de abuso sexual de crianças e jovens, incluindo para aqueles cujos crimes, entretanto, já prescreveram? Que tipo de averiguação é que irá ser feita, o que é que pode ser feito e qual é que é o poder de intervenção do direito canónico? Bom, a questão da prescrição poderá não ser um obstáculo, porque os prazos de prescrição do direito canónico são superiores aos do direito penal civil. Os prazos são de 20 anos, contados a partir da maioridade, que depois pode variar de país para país, de 18 anos. Sim, portanto, aqui em Portugal serão até aos 38 anos. E mesmo nessas situações, excepcionalmente, pode ser levantada apenas neste crime ou neste delito, no direito canónico fala-se em delito, pode até ser afastada a regra da prescrição. Portanto, em princípio, não será um obstáculo a questão da prescrição. Depois, o processo obedece a regras que, na sua essência, são equiparáveis às do processo penal. Habitualmente, normalmente, segue-se um processo extrajudicial. Portanto, o Tribunal Eclesiástico, eu não tenho propriamente experiência neste âmbito como juiz do Tribunal Eclesiástico, segue um processo extrajudicial por uma questão de celeridade, de simplificação. E que é uma comissão, composta... O bispo é o responsável do processo, mas tem um seu delegado e também um regime especial neste tipo de delitos. Há sempre uma intervenção da Santa Sé. Portanto, a última palavra é sempre da Santa Sé. Até normalmente, quando o processo não continua, porque a investigação não revela indícios suficientes, a última palavra é da Santa Sé. E porquê? Pode-se perguntar porquê. Porque, digamos, localmente, o perigo de que haja um favorecimento onde as pessoas se conhecem, os padres se conhecem todos uns aos outros, etc., etc., ambientes, digamos, mais reduzidos em número de pessoas, isto pode acontecer e foi o que se verificou durante muitos anos. Portanto, esta intervenção da Santa Sé tem este objetivo. Mas, como dizia, o processo segue regras do processo penal. E, portanto, aqui é importante sublinhar uma diferença entre, quando soube dizer há 100 padres no ativo que são suspeitos. É diferente o trabalho de uma comissão, de um estudo sociológico, que é aquilo que fez a comissão, portanto, que faz um juízo de uma certa verosimilhança das denúncias que são apresentadas, e que, pronto, é esse o seu critério, a sua regra para fazer estas estimativas, etc. Depois, quer dizer, mas não está em causa no trabalho da Comissão fazer investigação criminal e condenações. Portanto, isso também foi claro, disseram os membros da Comissão. Portanto, mas há uma prova, o que é que... Quer dizer, o critério, e já isso tem sido feito também noutros estudos que eu tenho consultado, o critério é de uma certa, digamos, de uma probabilidade acentuada, de uma credibilidade, portanto, foi esse critério que levou a validar uns casos e não outros. Mas, quando entramos no âmbito do processo penal, seja o processo penal civil do Estado, seja o processo canónico, desde logo há a questão do contraditório, já o disse o Sr. Doutor, há o contraditório, temos de ouvir a pessoa acusada, a pessoa a quem é imputado o crime. Esta pessoa tem o direito de se defender, no direito canónico não é obrigatório constituir advogado, mas é um seu direito. E a vítima é ouvida? E a vítima é ouvida. Aqui também há uma questão que importa sublinhar e que também tem a ver com a eventual sucesso ou insucesso destas investigações, quer no Tribunal Civil, quer no Tribunal Canónico. A Comissão ouviu e teve em consideração
declarações anónimas, portanto, em que o denunciante não se identificou. Não se identificou. E até alguns foram comunicados ao Ministério Público. Naturalmente foram arquivados, porque uma denúncia anónima pode servir para iniciar uma investigação, quer no inquérito, no processo penal civil, quer no processo canónico. Aí Pode só servir. se houvesse, no processo, só se houvesse uma confissão da parte... Só se houvesse uma confissão. Bom, pode ser que, portanto, e depois também há uma questão importante, isto serve, e depois, mas já para concluir, quer dizer, quer no processo canónico, quer no processo civil, uma condenação supõe uma certeza, portanto, já não estamos no âmbito de uma simples probabilidade, é necessário uma certeza. Portanto, para além de toda a dúvida razoável, como se costuma dizer, ou no direito canónico, uma certeza moral, porque em caso de dúvida não se pode condenar. O que não significa que nestas situações não possa haver outro tipo de reações que não sejam uma sanção penal, medidas de prudência, não é, que podem aconselhar a ausência, não propriamente, mas pelo menos não contactar com crianças, por exemplo, pode não ser necessariamente uma sanção penal, uma medida de... Isso pode acontecer, por exemplo, em relação aos casos que já prescreveram, mesmo tendo em conta que o prazo em matéria canónica é mais alargado? Pode acontecer, sim, pode acontecer. Mas em relação à questão da prova e da convicção do juiz, de que há pouco se falava, e agora aqui falo como juiz, com a experiência que tenho, de facto, em muitas situações a prova assenta apenas no depoimento da vítima. Não há provas periciais no sentido de exames médicos, etc. Mas eu recordo-me de alguns casos que ficaram bem presentes na minha memória, em que não tive dúvidas nenhumas da veracidade dos depoimentos. Apenas baseado no depoimento da testemunha. A maneira como se fala destas questões, a emotividade com que se fala destas questões, isso notou-se também no relatório das comissões independentes. Em relação àqueles casos em que houve um depoimento presencial, em relação ao depoimento escrito já será mais difícil, mas em relação ao depoimento presencial, a emotividade, quer dizer, eu recordo-me também de uma situação recente que passou por mim, em que a vítima, uma rapariga, falava com uma dificuldade tremenda da situação, quer dizer, vinham-lhe lágrimas, era um choro convulsivo, e até os advogados de defesa diziam, bom, aqui este depoimento não será muito correto, mas isso foi importante para afirmar a sua convicção. Era evidente que aquela pessoa não estava a fazer teatro. Se aquilo fosse teatro, ela merecia um Oscar da Academia. Porque nos relatos que se apresentam e do relatório da Comissão Independente também se nota isso. E também ouvi dizer a alguns membros da Comissão que, mesmo naqueles depoimentos escritos, a forma como se narra tem verosimilhança porque ninguém inventa uma história daquelas. E pode acontecer isso, mas acho que é mais difícil criar esta convicção sem aquilo que se chama imediação. Portanto, este contacto pessoal com a vítima. E isto pode, como de facto este sofrimento ainda está presente, apesar do tempo ter passado, ainda está presente esta ferida, ainda está, não está esquecida, pode acontecer, eu não digo que não seja mais difícil. Depois também há outra situação, que quando há mais do que uma vítima de um mesmo abusador, podem-se confrontar os depoimentos de um e do outro, não é? Pode haver conluio entre as várias vítimas, mas também se pode detectar que não há esse conluio e depois há uma coincidência em relação ao modo de atuar, às condições, etc., que tornam verosímil o depoimento. Já volto assim, mas penso que o Dr. Souto Moura queria dizer alguma coisa ou não? Ou interpretei mal? Em relação a este aspecto que foi aqui falado e que começou com o número 100 dos padres suspeitos, eu acho que é importante conhecer a natureza do relatório da Comissão Independente. E o relatório da Comissão Independente, como já foi aqui muito bem dito, não se trata propriamente de uma investigação criminal e muito menos de um julgamento.
Trata-se de um estudo, de um levantamento, de um estudo sociológico e histórico que utiliza, para além de conhecimentos de direito, isto está lá pelo menos um grande jurista que sabe de direito na Comissão Independente. Dr. Laborino Lúcio? Sim. Acho que é preciso distinguir exatamente a metodologia que deve ter sido usada e que tem a ver com estudos sociológicos. Eu não posso deixar de dizer, houve várias coisas que me surpreenderam, negativamente ou não, mas de qualquer maneira que não contava que tivessem sido reportadas. Mas aqui diz-se que foram contados 512 vítimas diretas. E depois diz-se Isso foram os testemunhos, não é? Que foram validados. vítimas diretas, portanto, testemunhos das vítimas. Mas suponho que foram 560 e tal, porque há testemunhos que não foram de vítimas. Validados, sim, e outros não foram validados. Sim. Mas depois, o que se diz aqui no relatório, que eu não li todo porque é impensável que 480 páginas tivessem sido lidas em 2 dias. Aliás, não tive acesso a este relatório completo, tive só o sumário executivo, mas no sumário executivo diz-se: os abusos sexuais de crianças na Igreja Católica Portuguesa existiram no passado e existem ainda no presente. Parece-me óbvio. Portugal não é um caso à parte, face a outros países. Sim, isso também é As óbvio. 512 vítimas diretas põem-nos no encalce de, pelo menos, outras 4.300. Porque foram casos que foram referenciados pelas vítimas que prestaram depoimento. Eu não sei se foi isso, se isto Não são... foi uma extrapolação, isso foi dito durante a conferência de imprensa da apresentação do relatório, não foi uma extrapolação, mas são, enfim, há uma súmula de casos que foram referenciados pelas vítimas. Portanto, cada vítima, Disse, em eu média... penso que foi também o meu colega e o outro, não fui sozinho e, portanto, será essa súmula pelo que eu interpretei. Pronto, mas o que me parece é que, pelo menos em França, foram feitas projeções e que é normal, em estudos sociológicos, fazer essas projeções, desde que seja utilizando um método científico credível, como suponho que foi feito aqui. Mas eu não fiquei com a ideia, porque também não li o relatório todo, não fiquei com a ideia que isto era o que correspondia só a testemunhos de vítimas. Não, mas isso foi sublinhado, não é? Sim, se me dão licença, diga, faça o favor. Segundo aquilo que eu interpretei, portanto, perguntava-se a cada uma das supostas vítimas se conheciam outros casos. Algumas não respondiam, disseram que só conheciam o caso delas, Claro. outras não respondiam e outras falavam em outros casos. Umas de uma forma muito imprecisa, não quantificada, e outras mais quantificada. E a partir destes que quantificavam outras vítimas, estabeleceu-se uma média que depois veio a dar esse resultado. É claro, eu também acho que é um bocado impreciso, não é? É bastante impreciso. Sim, mas é muito difícil ter aqui um número preciso, não é? Exato. Mas quando se diz outras 4.300 pelo menos, o que é o mais? Pois, Até onde é que se chega? Enfim, Sim, fala... mas quer dizer, é óbvio que num ano, não sei se teria sido possível fazer mais do que a Comissão. Eu não estou aqui a fazer a defesa da Comissão, mas fizeram um trabalho. Eu não seria muito assertivo ao falar num número. Sim. Mesmo a extrapolação que foi feita em França foi objeto de muitas críticas quando se falava em centenas de milhares. Mas o método cá não foi esse. Mas, quer dizer, eu não sou muito assertivo em relação ao número de vítimas. Seja como for, acho que é um número significativo e que é suficiente para nós. Como diz o Papa Francisco, mesmo que fosse só uma vítima. E devo dizer, também fiquei surpreendido com o número. Eu era daqueles que achava que em Portugal não era exatamente como nos Estados Unidos. Surpreendido e chocado, imagino. Mas dou esta explicação quando se vê que destas pessoas, cerca de 43%, nunca tinham falado nisto a ninguém.
e 77% nunca tinham apresentado queixa, é natural que os próprios bispos tenham ficado surpreendidos com estes dados. 4% ao Ministério Público. Exato. Parte dos bispos, porque o relatório é claro quanto ao encobrimento que foi feito por parte da hierarquia da Igreja. Mas esse encobrimento é em relação a estes casos em que houve alguma, mesmo que não fosse uma queixa formal, mas estes 77% dizem que nunca apresentaram qualquer queixa, não é? Portanto, nem sequer oralmente, nem sequer... portanto, eu não estou a negar que tenha havido encobrimento, mas o encobrimento também tem uma dimensão que não é destes 5 mil. Diga-me uma coisa, há uma pergunta que muita gente faz. O Presidente da Conferência Episcopal, na reação aos resultados do trabalho da Comissão Independente, disse que ninguém será julgado, evidentemente, sumariamente. Mas o que as pessoas perguntam é, esses padres sobre os quais ainda não há ativo, sobre os quais há suspeitas de terem praticado atos de abuso sexual de crianças e jovens, não deviam ser suspensos como medida preventiva? Também está prevista é uma medida cautelar que está prevista nas regras do direito canónico e até tem sido aplicada em casos que são objeto de notícia na comunicação social. E tem sido aplicada até em situações em que até se vem a verificar que não se prova o crime e que não há qualquer sanção. Mas não deixou de ser aplicada a suspensão. Há casos desses. E acha que, pelo que conhece das circunstâncias que foram reveladas, justifica-se ou só conhecendo o detalhe dos casos? Só conhecendo o detalhe dos casos, quer dizer, não é o simples facto destes padres constarem desta lista que leva a que eles sejam imediatamente suspensos. Esse aspecto é um aspecto que se liga à questão do número total. E aquilo que eu estava a pretender dizer é que os métodos que se usam nos estudos sociológicos não têm a ver com o método que se usa no julgamento de crime. Claro. E quando se fala em 4.800 e tal casos, não se pode estar à espera que vá haver julgamentos de todos esses casos. Claro que não, mas isso acho que ninguém está à espera, não é? Porque a prova é impossível de fazer nestes casos. É só uma tentativa de aproximação da realidade. Os bispos que não denunciaram os casos de abuso tiveram conhecimento, Pedro Vaz Pato, não terão violado a lei criminal porque essa omissão só penaliza quem é funcionário ou equiparável, mas violaram ou não o direito canónico, porque há um manual de procedimentos em que se prevê que um bispo acusado de omissão em casos de abuso pode inclusivamente deixar de ser bispo. Quando haja negligência grave, está prevista, portanto, essa demissão do bispo. Negligência grave. Mandar um padre que se sabe ou em relação ao qual há fortes suspeitas de que terá abusado de uma paróquia para outra não é uma negligência grave? Pode ser uma negligência grave. Pode ser, se de facto há indícios de que há o perigo de continuação da atividade criminosa. Mas já que fala da questão da obrigatoriedade de comunicação, na lei civil não está prevista essa obrigatoriedade. Na lei canónica, atualmente, não sempre foi assim, atualmente há essa obrigatoriedade sempre que isso seja necessário para a proteção da vítima e para evitar o perigo de continuação da atividade criminosa, para além da questão do dever moral. Mas aqui, em relação ao dever moral, eu também quero salientar o seguinte, pode haver um dilema moral também, não é uma questão de proteger o abusador ou de proteger a pessoa acusada. Mas quando a própria vítima não quer que seja, e isso acontece com frequência, ou a própria vítima ou os seus representantes, os seus pais, que entendem que o processo criminal se traduz num trauma acrescido, que se quer pôr digamos, uma pedra no assunto e não reavivar a ferida, relembrar tudo o que se passou, etc. O eventual... há regras, quer no direito canónico, quer no direito civil, de proteção da vítima, no sentido também de não publicitar a identidade da vítima, mas há o receio de que isso possa acontecer. E o dilema é este, quer dizer,
proteção da vítima que a CEAP poderia ser no sentido de não proceder, como já vimos agora. Mas, mesmo nesses casos, pode haver perigo de continuação da atividade criminosa. Claro. E, portanto, aqui é importante fazer, digamos, tudo aquilo que é possível no sentido de não tornar o processo judicial um dano acrescido para a vítima. E, há pouco, o Dr. José Cunha falou da questão da declaração para a memória futura, que tem também a ver com isso, portanto, evitar que a vítima tenha de várias vezes depor, e, portanto, também aqui o Código de Processo Penal prevê assistência psicológica das vítimas nestas situações, portanto, para evitar precisamente aquilo que se chama vitimização secundária. Temos que avançar porque o tempo já não é muito. Entre as propostas feitas pela Comissão Independente está o alargamento do prazo em que o procedimento criminal não se extingue até aos 30 anos da vítima, 12 anos depois da maioridade. Portanto, atualmente, a partir dos 23 anos, extingue-se o direito do ofendido a apresentar a queixa. Quero saber se concordam e se entendem que seria útil alguma outra alteração à lei. Paulo Saio Cunha, qual é a sua opinião? Bom, eu em tese geral não gosto de ampliar demasiado prazos de prescrição por várias razões. Neste caso em concreto parece-me, ou melhor, nestes casos específicos, penso que se poderá justificar porque precisamente um dos dados que sociologicamente hoje são incontestáveis é que muitas vezes até aos 23 anos estas vítimas não formulam de forma consciente a sua posição relativamente aos crimes de que foram vítimas e, portanto, podem chegar aos 23 anos sem ter uma convicção absolutamente formada sobre se querem prosseguir criminalmente, se não querem, ou até podem não ter condições, se calhar, de maturidade para o ajuizarem convenientemente. E, portanto, para estas situações específicas não me repugna estender esse prazo de prescrição, por exemplo, até aos 30 anos da vítima. Mas há que ter em conta depois também as razões profundas da prescrição. A prescrição não existe para beneficiar os infratores, ao contrário do que possa parecer à luz da opinião pública. A prescrição, desde logo, tem a ver com uma certa inação do poder punitivo do Estado, tem a ver com a possibilidade de se realizar a justiça relativamente a casos que já são casos muito antigos e em que a dificuldade de prova é maior, por essa razão, e também tem a ver com as finalidades das penas, porque muitas vezes já não se justifica aplicar uma pena quando entre a data da prática dos factos e o momento da punição já decorreram décadas. Isso pode não fazer nenhum sentido. Bom, e o nosso sistema punitivo não é o da lei de talião, não é o de impor um mal a quem fez um mal. E, portanto, não podemos perder de vista estas traves mestras do nosso sistema punitivo e ser um bocadinho comedidos no que toca à ampliação de prazos de prescrição. José Souto Moura, qual é que é a sua opinião? Parece-lhe uma boa medida esta de alargar o direito da vítima a apresentar a queixa até aos 30 anos? Não tenho nada contra, acho que pode ser útil em muitos casos, mas repito aquilo que acaba de ser dito. A prescrição não pensa só nas vítimas e pensa numa coisa que se chama a paz jurídica do arguido. Quer dizer, não se pode estar a aumentar os prazos da prescrição para que o arguido nunca mais tenha sossego. Mas não é o caso, Soutor. Estes autores de todos estes crimes, a provar-se, estiveram em sossego e a praticar crimes durante todos estes anos. Claro, e as vítimas em silêncio, a sofrer brutalmente. A revolta é mais que muita. Mas o outro aspecto que é muito importante é a dificuldade da prova em relação a pessoas que agora têm 40 ou 50 ou 60 anos. Não é? E, portanto, não parece que isso vá resolver o problema no fundo, não é? É um sinal importante de proteção das vítimas, mas eu inclinar-me-ia a achar que isso é importante para o futuro.
faz parte daquilo Sim, não que poderá nos ser, espera. não pode poderá para ser trás, aplicado a até estes casos. até porque não pode ser aplicado retroativamente. Isso é Claro. muito importante. Pedro Vaz Pato também acha que pode ser um sinal importante para a vítima, mas com pouca eficácia jurídica e processual Eh, este alargamento? Pois não é aplicável retroativamente, Sim, portanto claro, não não, vai mas estou a resolver o dizer para problema. casos Mas em futuros. relação ao futuro, é importante de facto ter em conta a coerência do sistema, não é? Portanto, não se fala em estabelecer um prazo de prescrição diferente dos prazos gerais, não é? Portanto, os prazos de prescrição em Mantém-se. si mantêm-se e dependem da gravidade dos crimes. Portanto, conforme a gravidade dos crimes, também a finalidade da pena pode ainda manter-se precisamente por causa da gravidade dos crimes. Aqui o que está em causa é a contagem do prazo, não é? Portanto, saber até que ponto se deve dar esta faculdade de apresentar queixa depois da maioridade, porque nós temos falado destes casos da Igreja, a maior parte dos casos que sucedem ocorrem no seio da família. E, portanto, repare que durante a minoridade é muito, quer dizer, estas É muito situações difícil as pessoas terem tendem a independência, né? para dizer, há casos impressionantes de jovens que também, nestes casos, nunca dizem a ninguém. E autor do crime será o pai ou o companheiro da mãe, e a própria mãe não sabe. Ó, doutor, Ou também há por isso outras situações em é que a mãe é a conivente. última questão, muitos casos, infelizmente, é a última questão que vou colocar. Também por isso é muito surpreendente que os juízes em Portugal optem tanto, já chegou a ser 75%, neste momento, de acordo com as estatísticas do Ministério da Justiça, serão 50% de penas suspensas. Nestes A casos mim de abuso sexual. custa-me sempre analisar estas questões, seja em relação ao abuso sexual, seja em relação à violência doméstica ou dos crimes, assim de uma forma abstrata, como se os casos fossem todos iguais. Não são todos iguais os casos de violência doméstica, também não são todos iguais os casos de abuso sexual. É verdade que é sempre grave, eu não estou a dizer que não é sempre grave, mas e mesmo estes casos, estes relatos que nós vemos, há uns muito graves, há outros que não são tanto, não é? Não são tanto. Portanto, e também há outra questão, não é? Portanto, não se deve ver isto assim de uma forma geral abstrata, e também, portanto, cada caso é um caso, no fundo é isto que eu quero Mas dizer. quando nós... E Sim, também, mas, mas deixe-me só concluir, e Sim. também não se deve pensar que o direito penal só existe para aplicar a pena de prisão, não é? Claro. Portanto, a pena Sim, suspensa também pode ter uma mas o finalidade, problema é que estamos aqui perante importante. um comportamento de natureza psicológica, uma filia, Sim. que estas pessoas ficando cá fora repetem os comportamentos e, portanto, são um risco para a sociedade. E a mim faz-me um pouco de confusão. Deixe-me só perguntar-lhe isto. Que se diga, quando a pena suspensa, que é alguém que não é reincidente, que é alguém socialmente inserido, com uma vida estável, quando depois se faz o retrato do abusador, exatamente essa é uma das características do abusador, ser alguém muito simpático, socialmente muito bem integrado, às vezes familiarmente muito bem integrado, e isso depois é um dos fatores que conta para a pena concordo suspensa. inteiramente consigo, que a integração social do condenado em crimes destes, aliás, em crimes em geral, quer dizer, eu não vejo que o de estar socialmente integrado ou não estar, portanto, ter um emprego estável ou não ter, etc., seja um motivo para optar por uma pena de prisão ou por uma pena suspensa. Isso aí realmente não me parece que seja. Pronto, se não há antecedentes criminais será um pouco diferente. Pronto, aí de facto nós se calhar temos de ganhar conhecer melhor o perfil destas pessoas, esta tendência para a repetição dos factos, que pode de facto não aconselhar a pena suspensa, embora a questão do tratamento, da psicoterapia, pode ser uma condição para a suspensão da pena, pronto, com tudo aquilo que representa também digamos, de incerto e de alguma fiabilidade da possibilidade de insucesso destas terapias, não podemos ignorar isso,
mas também eu não diria que nestes casos tem de se aplicar a pena efetiva Enfim, sempre. essa é não é? é uma das questões que a Comissão lançou o desafio que venha a ser estudada e que não se fique apenas neste caso destes casos de abuso na Igreja, mas se analise a questão de uma forma mais vasta. A medida da pena também interessa, não é? Sim, A moldura. a moldura, quer dizer, há Temos determinadas, que terminar, digamos, temos que terminar. há a pena quando excede os 5 anos, nunca Já admite, nunca pode ser. Nunca nunca admite, claro, a apenas suspensão suspensa. da execução da Mas pena. muitas vezes são penas até aos 5 anos. Mais uma vez agradeço aos nossos convidados. O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Voltamos no próximo sábado, em princípio, para falarmos sobre o direito à greve e sobre os limites ao seu exercício. Bom fim de semana, boa semana e já sabe, o Em Nome da Lei está sempre disponível nas plataformas de podcast.